Opa, Gus aqui, tudo certo? Então, né? Como você vai nomear o seu blog, né? Se você já decidiu como é que vai nomear o seu blog, então agora é hora de registrar um domínio para o seu blog, né? Por quê? Porque desde o dia que começou esse negócio todo de internet, não tinha domínio para ser registrado facilmente, né? Então a gente acabava tendo umas URLs gigantescas para definir alguma coisa, tipo assim, existiam alguns sites, GeoCities, por exemplo, e aí o meu nome, a minha URL ficava assim, ó, www.geocities.com/América do Sul, /Brasil, /Rio Grande do Sul, /nome do usuário 00322. Era essa URL da minha páginazinha pessoal que eu tinha que divulgar. Então imagina a dificuldade para passar isso ou para memorizar isso, né? Até porque não tinha encurtador de URL, não era fácil de lembrar e então era difícil. E aí, com o surgimento do registro aberto de domínios, né, o pessoal começou a registrar o domínio para ser facilmente encontrado, né? É importante que você saiba que você pode registrar qualquer tipo de domínio, a maioria das extensões, pelo menos lá fora. Aqui no Brasil tem algumas restrições para alguns tipos de extensões, mas você tem que saber também que registrar o domínio pode afetar algumas coisas positivamente ou não no seu blog, no seu site, no SEO, por exemplo. Pense nas palavras que remetem ao seu blog antes de registrar, né? Pense na sua audiência, se as pessoas vão entender aquilo que você está querendo dizer, né? Às vezes tem empresas que registram o próprio nome, a própria marca, digamos assim, e também registram nomes de produtos ou de serviços que eles fazem ou que eles revendem, né? E redirecionam para o site da mesma forma. Então, pense grande e comece pequeno. Como assim? Dona Maria faz brigadeiro. Nada mais correto que ela registrar brigadeirosdadonamaria.com ou .com.br, certo? Nem tanto, né? Pense que depois de alguns meses de muito sucesso, alguns anos vendendo brigadeiro, a Dona Maria resolve, além de brigadeiro, vender outros tipos de doces, tortas, enfim, salgados. Nem sempre é fácil decidir como nomear o blog, né? Às vezes tem alguma coisa mais genérica, permite que você cresça, mantenha os investimentos e que isso não impacte, né, quando você decidir agregar algum produto ou serviço. E também na indexação dos mecanismos de busca, no e-mail marketing, tudo, né? Então escolher um nome legal para nomear o seu blog, preferencialmente registrar sempre os domínios com as extensões .com.br se você puder, mas também não tem nenhum outro problema se você registrar apenas uma extensão ou outras extensões, né? Se você fizer um bom trabalho de indexação, não vai ter problema nenhum você utilizar qualquer tipo de extensão. Só fica mais fácil para as pessoas lembrarem, né? É muito mais fácil lembrar que seu domínio é .com ou .com.br do que .xyz. E existem milhares de extensões hoje em dia, né? Então, se você não tiver muita certeza, utilize seu nome, sua marca. Se você possui uma empresa, o nome da empresa. Se for atender um nicho específico, esta pode ser sua escolha. Por exemplo, Goiabada Gourmet, mas lembre que isso fica restrito, né? Então pensar em palavras-chave que fazem sentido pode ajudar. De preferência um nome curto e fácil de memorizar e de escrever. Imagine colocar uma URL gigante que nem aquela que eu citei lá no começo do vídeo, num adesivo no carro da firma, por exemplo. As pessoas que estão lendo no trânsito não vão lembrar do que acessar depois, né? Mesmo que elas tenham interesse no seu produto ou serviço. Então evitar números, preferencialmente, como eu citei antes, os domínios.com. Tenha certeza que fica bonito, né? Se for alguma coisa em outro idioma, certifique-se que não é palavrão, né? Em outros idiomas. Verificar nomes e marcas registradas é importante. Se o domínio que você está procurando está em alguma lista de inspiração, isso tem lá no Registro BR, por exemplo, os domínios que vão ser liberados na próxima virada foram os que não foram pagos ou os que foram cancelados. Então, é importante você verificar como esse domínio era utilizado. Daqui a pouco era um domínio que está queimado. Como assim queimado? Procure por domínios banidos pelo Google, por exemplo. Pode ser um domínio que era utilizado para phishing. Pode ser um domínio que era utilizado para fazer spam de e-mail marketing, né? Então,
tem mais de 300 milhões de domínios registrados, seja único, né? E como comprar e registrar um domínio no Brasil? Isso é fácil? Sim. Você pode ter algumas dúvidas sobre o processo de registro, pode perguntar diversas coisas, mas a que eu mais ouço é como eu registro um domínio barato. Vamos por partes, né? Se você quer registrar algum domínio, vai direto no registro BR, para registrar um domínio.com.br. Não utilize o seu provedor de hospedagem para registrar o domínio. Por quê? Porque ele tem um controle parcial sobre o seu domínio. Se você quiser mudar de hospedagem depois, eles podem causar algum tipo de complicação, já vi isso. Então registre você o seu domínio no registro BR ou em outro registrar. Os domínios.com e os internacionais mais comuns você pode consultar o Domains, que é um serviço do Google, ou também utilizar um registrar como Namecheap, é bem confiável. Então lembre-se que tem extensões particulares de alguns países que você vai ter que ir num registrar específico para registrar, né? Então depende do tipo de extensão que você vai querer registrar. Mas essas 3 opções que eu dei basicamente servem para a maioria dos casos, né? Outra coisa que eu citei anteriormente é o seguinte: as empresas de hospedagem, quando oferecem um registro, às vezes gratuitamente no primeiro ano, depois elas passam a cobrar o valor do domínio acima do valor cobrado pelo registrar, né? Para eles terem algum lucro. Então por isso que é mais um motivo interessante para você registrar diretamente o seu domínio, sem intermediários, né? Outra coisa interessante de registro de domínio lá fora é que você pode manter as informações de quem registrou de maneira oculta. Ninguém vai saber que o domínio pertence a você, por exemplo, né? E no fim, para que serve um domínio na internet, né? Basicamente passa a ser o nome, né? Um local onde a pessoa, o negócio, a entidade fica registrado e visível mais facilmente na internet, né? Além de dar mais visibilidade e facilitar com que a sua empresa, produto ou serviço seja encontrada facilmente, né? Então imagina. E outra coisa importante que muita gente não leva em consideração: uma vez que você tem o domínio registrado, passe a utilizar o e-mail vinculado ao seu domínio. Pare de utilizar um e-mail gratuito para as coisas da sua empresa, né? Utilize um domínio, um e-mail, o domínio que você acabou de registrar. Apesar do valor anual de registro de domínio ser relativamente baixo, tem gente que não registra. E mesmo assim, vale muito a pena, né? Agrega muito valor a você, ao seu serviço, às suas empresas, ao marketing e ao CEO, né? E eu posso registrar um domínio que é uma marca registrada? Pode, mas não quer dizer que você deve registrar. A menos que a marca seja sua, não faça isso. Você pode ganhar um processo desnecessário, né? Então, importante. E o domínio que eu tenho interesse está registrado, o que eu faço? Você não faz, ele já está registrado, você não vai poder registrar. Algumas empresas tentam comprar domínios que já estão registrados. Eu não recomendo que você faça isso, eu recomendo que você procure uma alternativa, um outro nome, uma outra extensão, o seu nome agregado de alguma outra palavra. Por que isso? Porque é muito fácil você ser ludibriado, né? Você vai pagar para alguém que você não sabe quem é de fato, para depois receber o domínio. E muitas vezes isso não acontece. Eventualmente, dentro de um registrar existe um domínio. Este domínio está à venda e o registrar tem o controle sobre isso. Aí fica um pouco mais seguro você fazer esse tipo de operação. Mas, de novo, né, lembrando lá do começo do vídeo, verifique para que esse domínio era utilizado no passado e verifique se o registrar é de confiança, né, para você ter certeza que vai receber o domínio de fato depois de pagar o valor. E normalmente não é um valor baixo, né? Se tiver alguma dúvida, um comentário adicional, manda aí que eu respondo para você sobre domínios, tá? Detalhe, antes de ir lá para a postagem no blog, tem muito mais informações lá. Dá uma curtida no vídeo, também se inscreva no canal, ok? Obrigado.